dia, linda e amada igreja do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Toma seu assento, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa. Quantos estão felizes com esse ano aí que vai começar? Já começou, né? Na verdade, vai começar a ter experiências extraordinárias. Tá? Estamos felizes em retomar de uma maneira mais efetiva as atividades. Essa semana começa uma série de atividades. Retomamos aí. Fique atento àquilo que o seu departamento, o seu setor está preparando. Ontem já recomeçamos com algumas coisas, tivemos outro life aí, dando uma embalada, não que tivesse parado, fizeram evangelismo, fizeram muita coisa, mas voltando às nossas celebrações, e nós queremos convidar você a ficar atento às programações. Esse é um tempo muito precioso da parte de Deus. Eu tenho me dedicado em estudar um pouco algumas palavras sobre os homens de Deus que tiveram que recomeçar a sua jornada. E eu me surpreendo cada vez que Deus me leva a um personagem, né? Hoje pela manhã gastava um tempo em cima de um personagem que eu não vou pregar hoje. Enquanto orava, colocava diante de Deus. E Deus mexeu muito comigo. Ele me mostrou que algumas áreas da minha vida, apesar de parecer que está em ordem, precisa recomeçar. Né? Eu estava observando na minha própria vida, e é tão gostoso quando você consegue ser sincero com você mesmo. Né? A coisa mais preciosa que você e eu podemos fazer é nos desnudar diante de nós mesmos. Porque diante de Deus você não tem como se esconder. Diante de Deus é isso aí. Tá? A Bíblia diz que não tem como se ocultar daquilo diante do Senhor. Ele sabe até o que você vai pensar. Né? Então, é besteira você achar que está embromando Deus. Está dando um BO nele, um migué nele. Você não vai conseguir fazer isso. O problema é que a gente tenta dar um migué em Deus sem saber que está dando migué na gente mesmo. E algumas coisas que Deus tem mexido muito comigo, e eu creio, a cada hora que eu paro para estudar, eu chego à conclusão de que Deus, pastor Alisson, botou esse ano por minha causa. Vocês são só, digamos assim, deram de carona. Gente, vocês não fazem ideia de como estar nesse lugar de pastoreio, sabe, é uma honra muito grande, mas é um desafio muito grande. Porque é muito fácil você tentar se ocultar de você mesmo diante das pessoas, fazer uma cena, mas nada como o travesseiro da gente. Nada como o espelho, onde você olha e ali só está você e o indivíduo que está lá do outro lado, né, que é você mesmo. E essa é a hora onde você precisa olhar para dentro de você e descobrir e falar com você mesmo. Se você tem um mínimo de pudor e um mínimo de senso de responsabilidade com aquilo que Deus chamou para fazer, você não pode ficar diante do espelho sem se avaliar. Você não pode ficar diante do espelho simplesmente na onda do vai dar certo. Eu estou aqui, está aqui conosco, Patrick e Juju, são lá de Boston. Fiquem em pé aí, queridos. Tá? Juju é minha filha de coração. Juju foi criada na minha casa, amiga da Cameron de infância. Obrigado. Hoje mora em Boston. Nós estávamos conversando ontem, um pouquinho, e eu estava falando com o Patrick sobre os desafios do ministério. E ele falou, como é que está a igreja? Eu falei assim, fantástica. Fantástica. A igreja está extraordinária. Sabe, temos as situações? Temos, problemas sempre houve. Mas a igreja está bem. A gente tem notícias de enfermidade? Sim, mas a igreja está bem. Nós temos percebido a igreja adiantar, nós temos acompanhado a equipe ministerial, um probleminha daqui, outro probleminha dali, mas isso faz parte do processo. E eu estava falando para ele, inclusive, como é que Deus tem nos abençoado. Ele perguntou, e financeiramente? Eu falei, a igreja está bem. Nós não temos esse ficar apelando, gente, agora precisa de dinheiro. Não, Deus nunca nos permitiu passar por isso e que Ele nunca nos permita, porque Ele tem sido provedor desse lugar. Então a igreja está bem. Agora eu tenho uma coisa a dizer para você. Não é porque os resultados evidenciam bem que não tem coisas que podem ser melhoradas. Deixa eu repetir para você. Não é porque os resultados estão dando certo,
não é porque algumas coisas estão funcionando, não é porque a gente não tem uma necessidade financeira gritante, que a gente precisa estar pegando dinheiro emprestado no banco, que a gente precisa estar reclamando, que a gente precisa estar atrás de pessoas, sabe? Não é porque essas coisas que tanta gente vive, que parece ser o grande problema da igreja, graças a Deus, Deus tem nos poupado disso. Não é porque essas coisas estão acontecendo que como igreja, que como pastores, nós não temos desafios de melhorar. Eu quero dizer que esse ano, o recomeçar, não é só porque tudo deu errado, é porque tem coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, que nesse lugar onde nós estamos não vai acontecer. Então não é preciso a gente entender, olhar, e esse tem sido um ano de muita avaliação na minha vida. Eu tenho constantemente me olhado diante do espelho, me olhado diante, sabe, no encosto do meu travesseiro, ao acordar. E quando eu começo a estudar para pregar, porque a Bíblia diz, é uma faca de 2 gumes. E a faca e a espada de 2 gumes é que ela corta de um lado, quando você prega. Mas só que ela teve que cortar antes, quando você preparou. Isso aqui é a palavra que corta como uma espada de 2 gumes. À medida que você vai preparando a palavra, ela vai mudando você, ela vai cortando você, ela vai mostrando para você coisas que você não pode. A sua alma pode tentar ocultar, mas o teu espírito denuncia. Algumas vezes a gente tenta, diante de uma mensagem, sabe, olhar e dizer assim, puxa vida, que bom, essa mensagem vai ser boa para a igreja. Só que você precisa descobrir que essa mensagem primeiro foi boa para você. Ela precisa produzir algo dentro de você. Ela precisa produzir algo em você, ela precisa transformar você. E esse ano, eu tenho certeza que Deus está querendo nos levar a um outro nível. Deus está querendo nos mudar de estação. Deus está querendo nos abrir alguns portais que no lugar onde nós estamos, nós não vamos conseguir ficar. Então Deus está nos renovando, Deus está nos desafiando a viver o novo. Deus está nos desafiando a recomeçar algumas coisas. Tá? Não é só porque deu errado, mas é porque precisa mudar para que coisas melhores possam acontecer. Você recebe isso? Então, queridos, tem sido um grande desafio. Hoje eu quero começar a falar sobre o recomeço na vida de um personagem, que seguramente eu vou voltar na vida desse personagem durante esse ano muitas vezes, até porque ele é o maior escritor da Bíblia Sagrada. Quem é que mais escreveu o livro da Bíblia Sagrada? Paulo. Eu quero começar um pouco na vida desse ícone do Evangelho, desse ícone da fé cristã, desse mestre, desse apóstolo, sabe, desse homem que tem sido inspiração para muitas mensagens. Eu quero hoje começar um pensamento sobre a vida dele, talvez não dê sequência seguida a isso. Eu tenho outros personagens que Deus tem falado comigo, sabe, mas assim, eu vou falar muito sobre Paulo durante esse ano, sobre algumas coisas que ele viveu, que foram atitudes de Deus, onde Deus estava levando ele a uma experiência para que ele galgasse um outro nível, para que ele pudesse subir, para que ele pudesse ser quem ele foi. E por que eu quero começar hoje com a vida do apóstolo Paulo? Porque você olha um homem que se tornou o ícone da fé, um homem que escreveu o que escreveu, que produz, através dos seus escritos, tantas transformações em tantos lugares diferentes. Se um homem como o apóstolo Paulo precisou viver recomeço, eu tenho uma notícia para te dar. Você também precisa. Eu também preciso. Eu quero hoje só te desafiar a entender que o recomeço, ele é uma obra de arte de Deus, que está no coração de Deus, em que o Deus especialista em nos aperfeiçoar, ele sabe áreas da nossa vida que precisam ser mexidas. E Deus vai nos proporcionar algumas experiências. Ouça o que eu estou dizendo para você. Deus vai te proporcionar algumas experiências que possam parecer desastrosas, que podem parecer difíceis, que podem parecer de oposição, mas por trás de todo esse cenário, seja produzido por Deus ou permitido por Deus, porque nem tudo Deus faz, algumas coisas Deus permite, sejam produzidas por Deus ou permitidas por Deus, Deus nunca perdeu o controle, e por trás de todas essas coisas está um propósito: levar você à maturidade, ao aperfeiçoamento, à estatura do varão perfeito. Algumas coisas que nós vivemos na nossa vida nada mais é do que um caminhar de Deus para poder provar o quanto nós cremos que Ele tem o controle da nossa vida.
Eu tenho uma boa notícia. Ainda que possa ser difícil você acreditar, principalmente para os carecas, é impossível cair um fio do cabelo da tua cabeça sem que Deus tenha permitido. E eu estou falando literalmente. O que eu estou dizendo é que Deus está, Deus esteve e Deus nunca perderá o controle da sua vida. E as circunstâncias que nos envolvem, sejam elas fruto de uma ordem direta de Deus, sejam elas uma permissão de Deus, Deus entra nesse cenário para produzir em nós um melhor cristão, uma melhor pessoa, um melhor marido, um melhor crente, um melhor ministro, um melhor pai, uma melhor mãe. Eu tenho uma boa notícia, querido, em vez de você se afundar com as lutas da vida, simplesmente olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé, e diga, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle, e eu creio que a minha vida pertence a Ele, eu tenho uma aliança com Ele, e nada que possa acontecer na minha vida, ainda que por mais difícil que ela seja, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Queria que você já parou para pensar por que o nome do livro é Atos? A gente às vezes não para, né? Atos dos Apóstolos, ou seja, ações dos apóstolos, atitudes, o que eles fizeram, o que foi feito com eles, o que foi feito através deles. O livro dos Apóstolos é uma inspiração de grandes homens de fé, de extrema fé, que na sua caminhada, nos seus atos foram aperfeiçoados. Se você parar para olhar atentamente o livro de Atos, você vai ver muito mais perseguição, oposição, cadeia, luta do que vitória. Mas eu descobri que as vitórias foram consequências das cadeias, das lutas e das oposições. Aleluia! Você vai perceber que os atos da vida de um cristão, os atos da sua vida, minha vida, a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus, sabe, ainda que passe por lutas, dificuldades, prisões, quedas, fracassos, Deus entra nesse palco de desgraça, sobe nele e é glorificado. O palco que muitas vezes a vida, nós mesmos, ou alguém arruma para nos destruir, é nesse palco que Deus sobe para te honrar e para te glorificar. Então, se você está vivendo momentos difíceis, olha, diga assim, é uma grande, bela oportunidade de todo mundo ver o quanto eu tenho uma aliança com Deus. Em vez de ficar choramingando. Não estou falando para negar a dificuldade. Estou falando que mesmo que ainda tudo esteja doendo, está doendo, tá. Mas sabe uma coisa? Tem alguém que tem um anestésico fantástico chamado Senhor Jesus Cristo. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Você conhece essa história. Atos, capítulo 9. A partir do verso 1. Diz assim, enquanto isso, estamos lendo na NVT, né? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-te, entra na cidade aonde te dirão o que fazer.
Queridos, esse texto, ele começa a falar sobre o início do ministério desse homem chamado Saulo, que agora se virou, mais à frente toma o nome de Paulo. Tá? A história de Saulo é conhecida, eu vou evitar de ler. Eu ia ler os 30 versículos, mas aí eu decidi parar um pouquinho, porque eu quero trabalhar, eu quero investir o tempo um pouco em alguns princípios para você e para mim. Saulo, um general, um comandante do exército romano, genuinamente íntegro. Você vai ver toda a história de Saulo, quando ele mesmo começa a falar sobre a sua vida, a respeito da sua integridade, da sua dedicação para com aquilo que ele cria. Em função da sua crença, Saulo entendia que esses que ele chama de o caminho, os seguidores de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, assim eram conhecidos os seguidores de Jesus, os homens do caminho. Então, os seguidores do caminho, seguidores de Jesus, segundo a interpretação de Saulo, esses homens, eles estavam causando um desserviço à fé judaica. Eles estavam causando um tumulto e estavam distorcendo, segundo a fé de Saulo, esses homens eles estavam produzindo um desserviço. Eles estavam produzindo uma inverdade, introduzindo algumas questões de interpretação da palavra que ele não concordava. E em cima dessa sinceridade do seu coração, vamos falar sobre isso, Saulo então decide ser um justiceiro, o advogado da justiça de Deus, o advogado das leis judaicas, o advogado dos 10 mandamentos, o advogado da lei de Moisés. E como ele tinha poder na mão como um comandante, ele sai, ele pede uma carta, e ele então sai para poder destruir, para prender todos aqueles que andavam nesse tal caminho. E você conhece a experiência. Nessa ida dele, ele tem um encontro. Uma luz desce do céu, e essa luz que desce também vem com uma voz. E essa voz é o próprio Cristo. Você vai ver na Bíblia muitas manifestações de Cristo através de pessoas. Muitas manifestações de Cristo através de seres espirituais, anjos enviados. Algumas poucas vezes você vai ver o próprio Cristo se apresentando. E uma dessas vezes é agora. E aí começa a minha primeira pergunta. Olha o nível de importância que Jesus dava ao ministério desse rapaz chamado Saulo. Para que ele mesmo, em vez de mandar alguém na terra, ou enviar um ser espiritual, ele mesmo se apresenta. Porque havia um valor, havia um propósito dentro do ministério desse homem precioso. E o próprio Jesus aparece para ele, e Jesus assim, sabe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora presta atenção. Ele não fala assim, ei, está falando com quem? Quem você pensa que é? Que voz é essa? Em vez dele, naquele momento, ele se levantar na sua soberba, porque não tem jeito de você começar ou recomeçar enquanto você não descer do salto. Eu vou repetir. Enquanto você estiver em cima das suas verdades, Deus não pode introduzir a verdade dele. Enquanto você estiver em cima da tua razão, do teu êxito, do teu sucesso, você não consegue abrir um espaço para que o Espírito possa falar com você. E eu tenho uma boa notícia para te dar, que nem sei se é tão boa assim para algumas pessoas. O Espírito Santo não arromba a porta. Ele não quebra maçaneta de porta. Em Apocalipse diz, eis que eu estou à porta e abro. Se alguém abrir, eu entro e falo com ele. Eu vi uma ilustração, uma ocasião que me chamou muita atenção sobre isso. Diz que um pai estava numa exposição de quadro. E tinha um homem naquele quadro, juntamente com o filho dele. E aquele quadro era um quadro interessante, onde tinha uma casa, uma porta, e um homem parado na porta.
E o filho ficou olhando ali, perguntou para o pai, falou assim, é uma distração. O filho falou para o pai, pai, por que esse homem não entra? Por que esse homem não entra? Ele falou, filho, você pode perceber que essa porta não tem uma maçaneta? Porque existem portas que você não tem como abrir, porque a maçaneta só pode ser aberta pelo lado de dentro. O que você pode fazer é bater. Mas se a pessoa que está lá dentro não quiser abrir, você não tem como entrar. Eu quero dizer para você, o teu coração e a tua vida só experimentarão um recomeço se você entender que o Senhor está à porta batendo, mas Ele não tem uma maçaneta do lado de fora para abrir, porque Ele determinou que assim não seria. Só se você abrir pelo lado de dentro, você vai viver o recomeço que você precisa. Paulo podia ter dito assim, ei, está falando com quem? Te dou uma espadada. Queridos, ali começa a fé genuína de um homem. Apesar de eu não estar entendendo muito, apesar de estar em cima de uma religião, de uma verdade que introduziram na vida dele, ele é capaz de, diante daquela voz, se humilhar e dizer assim, quem és tu, Senhor? Uau! Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? A palavra Senhor significa alguém que tem o senhorio a que você respeita. Tem muita gente que está me ouvindo aqui, que teve uma experiência genuína com o Senhor Jesus e está salvo. Porque quando você confessa o Senhor Jesus, a Bíblia diz que com o teu coração crê e com a tua boca confessar, você está salvo. A salvação vem pela declaração, fruto de uma experiência do coração. Você é salvo porque creu. Mas tem muita gente, e eu grande aqui, uma grande maioria, não quero dizer quem, que aceitou Jesus como seu Salvador, mas nunca se dispôs a colocar o Senhor Jesus como seu Senhor. Porque a diferença entre ter um Salvador e ter um Senhor é que o Salvador você se beneficia da obra que Ele fez. O Senhor, você aceita a obra que Ele quer fazer. Ai. Eu vou repetir. Você, quando tem uma experiência com o Salvador, você está dizendo assim, eu aceito a obra que Ele fez. E através da obra que Ele fez, eu me rendo à obra que Ele fez. Mas ter o Senhor, ter o Salvador como Senhor, é dizer assim, eu aceito a obra que o Senhor precisa fazer, para completar aquilo que o Senhor começou a fazer. Ter Jesus como seu Senhor, é dizer assim, eu ainda tenho uma jornada pela frente, para entregar, para submeter, para permitir que Ele mexa em áreas que eu quero governar. Ele mexe em áreas que eu não quero entregar. Ele mexe em áreas que eu não quero que ninguém mexa. Paulo, ele diz assim, quem és tu, Senhor? Ele já começa com uma declaração de rendição. Eu tenho uma boa notícia. O teu recomeço vai partir de uma rendição e entrega ao senhorio de Jesus sobre as ações da sua vida, aos atos da sua vida. E a partir dessa rendição, o Senhor se apresenta para ele. E Paulo dá start ao seu ministério. Dá start ao seu chamado. Ele começa a sua jornada, as suas ações agora como discípulo de Cristo. Como apóstolo do Senhor. E uma coisa que me impressiona é que, apesar de ter o Senhor aparecido a Saulo de uma maneira tão extraordinária, Deus é especialista em começar uma obra na nossa vida, pessoalmente, mas continuar a obra através de alguém. Meu Deus do céu. Jesus está falando com você, não. A sua ação de encontro com a salvação é com Ele. Pode ser através da mensagem de alguém,
mas é Ele que vai produzir em você. Mas o seu aperfeiçoamento, a continuidade, Deus vai usar alguém na sua vida. E quando você se senta no trono, diz assim, Jesus é meu Salvador e meu Senhor, e ninguém mais toca na minha vida, pé furada, vai se dar mal, porque você vai ouvir o silêncio de Deus. Eu vou repetir. Eu e você vamos aprender que o Senhor fala conosco prioritariamente, mas não fala conosco exclusivamente. Que o Senhor até começa uma obra em nós, mas Ele continua a sua obra em nós através do corpo vivo, místico de Cristo, que é a igreja. Deus continua a sua obra em nós, nos aperfeiçoando. Talvez é isso que o salmista e o sábio de Provérbios diz, é ferro com ferro que se afia. Se você ama Deus, você vai ter que aprender a receber palavras de Deus através de pessoas. E não estou falando do seu pastor, do apóstolo, do profeta. Algumas dessas pessoas podem ser uma criança, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu amigo, pode ser o seu líder de grupo. Mas eu tenho uma notícia, Deus vai usar pessoas para continuar a obra que Ele começou. Goste você ou não, queira você ou não. E se você rejeitar, você vai ficar sem experimentar o próximo passo. O primeiro passo o próprio Senhor Jesus deu. A sua vida por Saulo. A conversão. Saulo faz duas perguntas. A primeira pergunta é, quem és tu? Jesus falou, essa é boa. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Patrick, ele faz a segunda pergunta. Que queres que eu te faça? Aí ele falou assim, tá fácil. Eu parei aqui com você. Agora, para continuar, você vai ter que aprender a receber de alguém. Sai daqui, vai até a rua direita, e eu vou usar um cara chamado Ananias, que não quer falar com você, que não gosta de você, que é louco para acabar com você. E é esse cara que não gosta de você. Esse cara que está doido para ver você morto, é ele que eu vou usar para tocar a sua vida. Agora imagina se Paulo, o Saulo, que ainda não é Paulo, na sua soberba, no seu salto, dissesse, não, Jesus falou comigo, não vou ouvir mais ninguém, não. O quê? Roberto? Não, que louco, esse carioca doido, não quero não. Vou receber não. Não quero. Ou Jesus fala comigo, ou fala comigo. Pé, tu tá na água. Se Saulo não tivesse saído dali, e tivesse ido para o lugar aonde Jesus mandou, para ouvir quem Jesus mandou falar com ele, ele estava até hoje cego. Eu acho que Jesus está falando com você. Então, desce desse salto. E aprenda a ouvir pessoas que Deus vai colocar na sua vida para começar um processo de recomeço. Lá vai Saulo, levado pela mão. E Ananias então está ali. Quero nem entrar muito nessa parte, senão eu vou me perder, vou perder demais a minha mensagem. Resumo da história, o Senhor aparece a Ananias. Ananias, ó, tem um cara orando lá pela direita, lá na rua direita, vai até lá. Põe a mão na cabeça dele, ora. Falou, mas Senhor, esse cara aqui não é fraco não, estou louco para ver ele morto, o senhor quer que eu vá lá curar o cara? Não vou. Não vai, porque ele é vaso escolhido. E ele tem uma grande obra na vida dele. E Ananias vai lá, coloca a mão, profetiza. E a Bíblia diz que, sabe, Saulo, as escamas caíram dos seus olhos. E no dia seguinte ele começou a testemunhar do Senhor. Saulo startou o seu chamado. Saulo startou o seu ministério. Que experiência extraordinária. Uma experiência
com o Senhor Jesus, uma experiência com o corpo de Cristo, através de pessoas. Saulo estava tudo certinho, Saulo começou 150% bem. Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele vai assim: e nada tenho a minha vida por preciosa. Ele está finalizando a sua vida, se eu não cumprir com alegria a carreira que me foi proposta. Sabe, Paulo diz assim, sabe, eu acabei a minha carreira. Eu acabei a minha carreira, entreguei a minha fé, eu permaneço fé. Então, Paulo começou bem, Paulo terminou bem. Fala comigo, Paulo começou bem, Paulo terminou bem. Só que entre o começo e o fim, Paulo teve que passar por alguns recomeços. Eu vou repetir. Entre o começo do chamado dele e o fim, aonde ele entrega a carreira e diz assim, estou terminando a minha carreira e guardando a minha fé. Entre o começo bem-sucedido e o fim bem-sucedido, ele teve que atravessar alguns recomeços. E eu vou repetir a pergunta que eu já fiz. Pelo amor de Deus, se esse homem gigante, precisou viver alguns recomeços, quem é você para negar que precisa recomeçar? Então esse ano é um ano profético, aonde eu e você vamos viver alguns recomeços para terminar bem. Levanta a mão e diga assim, Senhor, eu quero terminar bem. E eu me disponho a viver todo e qualquer recomeço que o Senhor tem para mim. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Logo em seguida, ainda em Atos capítulo 9, você vai ver um complemento da história muito interessante. Quando o apóstolo Paulo, o Saulo, depois que ele tem essa experiência de começo, você vai perceber que ele está em Damasco, a partir do versículo 21, olha lá, Atos 9, 21. Todos que ouviram falar, todos os que ouviram ficavam admirados. Não é este homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntaram, e não veio aqui para levar-nos prisioneiros aos principais dos sacerdotes? Segue em diante. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus era o Cristo. Depois de certo tempo, alguns conspiraram em matá-lo. De noite, vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos baixaram na muralha da cidade num grande cesto. Até aí, 25. Bom, Deus dá uma experiência com Saulo. Saulo tem uma experiência de transformação. Saulo tem uma experiência com Jesus. Saulo é tocado e deixa ser tocado pelas pessoas. Agora Saulo inicia seu ministério. Ele está em Damasco, olhos abertos, escamas já caíram por terra. E Saulo então começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que a mensagem dele era poderosa. Fala, poderosa. Diga assim, muita gente gostou. Mas muita gente não gostou. Então eu tenho uma boa notícia para dizer. Desencana. Você nunca vai agradar todo mundo. Eu vou repetir. Desencana. Sempre vai ter alguém para te criticar. Sempre vai ter alguém do contra. Sempre vai ter alguém que vai achar um defeito naquilo que você está fazendo. E se você não aprender a lidar com as críticas, se você não aprender a lidar com as oposições, você vai parar e nunca mais vai recomeçar. Eu não aguento mais ouvir gente sentada no banco porque foi criticado.
Eu não aguento mais ver gente que está parado no seu chamado, que foi tão glorioso no começo, pastor Adson. Porque não entenderam o seu chamado. Como diz o meu amigo Elinho, e o Kiko? E o que tem a ver eu com isso? Se você não aprender a lidar com as críticas, se você não aprender a lidar com a incompreensão, se você não aprender a lidar com a oposição, você não vai viver um recomeço. Você vai parar. Nem Jesus conseguiu a aprovação de todo mundo. Você sabia disso, sim ou não? Então por que você continua parado? Por que te criticaram? Por que você não está tocando esse louvor aqui? Gente, nós estamos passando um perrengue, negócio do louvor aqui. De boa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem alguém na vida, uma única vez, cantou na igreja, no palco? Levanta a mão aqui, entre nós. De todo mundo. Não mente. Se você cantou e não levantou a mão, é pecado. Mas cantou no altar, tá bom. Quem aqui é músico? Já tocou, já cantou, já tocou alguma coisa? Levanta a mão aí. Faz aqui no altar. Tá bom. Minha pergunta é a seguinte. O que está fazendo sentado no seu traseiro nessa cadeira? Eu vou dar uma dica. De 0 a 100, 95% é porque você ficou decepcionado com alguma coisa, ou com você ou com os outros. Agora, você acha que o talento que Deus te deu, Ele não vai te cobrar? Tu está ferrado. Tu acha que continuar parado e aquilo que fizeram com você justifica para você continuar parado? Tu está roubado, porque esse foi o problema daquele rapaz que escondeu aquele talento. Aquele rapaz que escondeu aquele talento, ele tinha um monte de justificativa. Quando o Senhor perguntou, por que escondeu? Porque me disseram que o Senhor é muito bravo. Porque me disseram... Rubão. Culpa do Rubão. Fala com o Rubão. Rubão não deixa ninguém passar. Rubão é muito ruim. Pode que isso, foi eu não. Queridos, falar uma coisa para você. Aquele rapaz tinha todas as justificativas que ele precisava para continuar sentado, escondendo seu talento, enterrando seu talento. Todas. Eu não vou pregar sobre isso agora, senão não termina essa mensagem. Eu quero dizer a você, nessa manhã Deus está desmontando as suas desculpas. Chega de tentar colocar em alguém ou em alguma coisa a responsabilidade pela sua inoperância no chamado que Deus te deu. Você lembra qual foi o juízo que aquele Senhor estabeleceu sobre aquele servo que escondeu o talento? Servo mau e infiel. Meu Deus, servo mau e infiel. Mas o que ele fez? Ele só escondeu o talento, só isso. Ele só tinha algo para fazer e não fez. Ei, ouça bem, eu e você, vamos ter que aprender a lidar com as oposições, com as críticas, com a falta de entendimento, com a falta de compreensão, com a burocracia. Se alguém falou, pastor, essa igreja é muito burocrata. Eu falei, é verdade, eu concordo. Se eu fosse você, eu também não queria me meter com a igreja, não. Mentira. Quero, se não aguento, não aguento ficar fora da igreja. Mas será para pensar que todo mundo que está aqui passou por isso? Só você que não quer passar? Então, queridos, Paulo teve que aprender a lidar para continuar o seu brilhante chamado, pastora Marta. Paulo teve que aprender a lidar com a falta de compreensão. Paulo teve que aprender a lidar com as críticas ao seu chamado. Paulo teve que aprender a lidar com as pessoas que olhavam para ele e condenavam ele por aquilo que ele fazia. Condenavam ele por aquilo que ele dizia. Por favor, preste atenção. Eu não estou dizendo que Paulo era 100% inocente. Eu não estou dizendo que Paulo ele não tinha uma participação. E aqui eu quero entrar num ponto muito nevrálgico, muito central.
algumas críticas que fazem a você, procede. Tu é que não aguenta admitir. Tu é que não aguenta admitir. Algumas pessoas que estão metendo o cacete em você e que falaram um monte de você e você ficou bicudo, bravo, está agora com dor de cotovelo, sentado no sofá, dizendo, não quero brincar mais de igreja, não quero brincar mais de chamado, não brinco mais. Para olhar no espelho, você vai descobrir qual foi a sua parcela de contribuição nessa interrupção. Eu comecei essa mensagem dizendo que uma das grandes coisas que Deus tem falado comigo é o tal do espelho. É olhar para Ele e ver aonde foi que eu errei. Qual foi a minha parcela de contribuição. Eu tenho vivido ao longo da minha história ministerial muitas vezes, onde uma situação vem e eu me sinto a vítima. Quase sempre isso. O pastor da mistério é assim. Fala assim, ai meu Deus, ninguém gosta de mim. Por que aconteceu isso comigo? Eu fiz isso certo, fiz isso certo, fiz isso certo. E eu fico provando que eu era o único inocente da história. Até a hora que Deus se denuncia para mim, Deus mostra para mim mesmo, mostra eu comigo. E Deus começa a mostrar assim, e se você tivesse feito isso? E se você não tivesse falado aquilo? E se você não tivesse agido assim? E se eu tivesse sido mais manso? E se eu tivesse sido mais participativo? Aí eu começo a ver que tudo que aconteceu na minha vida de crítica e oposição, de alguma forma, eu tenho uma parcela de contribuição. Então, admitir que para recomeçar, você precisa olhar o que é que você ajudou a contribuir para a interrupção, é fantástico. Agora, por favor, entenda uma coisa. Eu não aguento mais pessoas admitirem assim, não, fui eu que errei. Não, me desculpa. Quantas vezes eu continuo a pedir desculpa pela mesma coisa? Para ser sincero, eu tinha uma palavra mais pesada que essa, mas eu estou entojado para não falar outra palavra que você deve entender. Para você não interpretar mal do altar. Eu estou cansado, eu estou enojado de gente que assim, não, o erro foi meu, desculpa. Eu devia ter feito, não fiz. Não, foi meu. Peraí, eu não quero mais que você peça desculpas, eu só quero que você mude. Porque não adianta você errar, continuar pedindo desculpa, errar, continuar pedindo desculpa, errar, continuar pedindo desculpa. Isso não é arrependimento, é remorso. Sabe qual é a diferença do remorso para o arrependimento? É que o remorso, você reconhece seu erro, mas continua nele. Não muda nada. O arrependimento é quando você reconhece seu erro, dá a volta e muda de circuito, e muda a diferença. Então, sabe, entenda. Muita gente se opôs a Saulo em Damasco. E Paulo, para recomeçar, ele teve que lidar com essa oposição. Em vez dele sair para o embate, em vez dele sair para brigar, em vez dele sair para poder colocar neste momento em Damasco, ele preferiu fazer um recuo estratégico. Ele preferiu, sabe, aguardar que Deus fizesse justiça. Eu tenho uma palavra para te dizer. Se fizer uma injustiça contra você, em vez de você sair brigando, entrega para Deus, que Ele é o Deus que faz a justiça. Paulo preferiu descer, humilhado. Cara, eu fico imaginando, Luiz Fernando, um homão que nem Saulo, general, descendo num cesto pelo muro da cidade. O cara tinha matado gente, era general, o cara era fera. Manjava de arma como ninguém, Ricardo. Em vez de ele levantar a arma dele para se defender, ele preferiu entregar para aquele que pode me defender. Deixa eu falar para você, para recomeçar, queridos. Saia desse lugar da tua razão e entregue para aquele que pode trabalhar em você e por você e por aquilo que você tem direito. Entregue para aquele que julga retamente. Mas faça que nem Saulo. Sai de lá, vai para outro canto e em vez de ficar sentado reclamando o que aconteceu em Damasco, chega querendo trabalhar em Jerusalém. Ah, meu Deus do céu! Você não está entendendo.
Ele sai pela janela, corre para Jerusalém, em vez de ele ficar escondido no penúltimo banco da verdade e vida, eu já ouvi gente falar assim, não, eu vou para a igreja lá, porque a igreja lá é grande e ninguém me vê. Você acha que eu preciso ver você? Você está esperando que eu veja você? Tu está roubado. São 1.285 membros. 688 membros em consolidação. Eu sei esse número porque eu vi ontem, tá? Então, através do nosso sistema, estava mostrando para o Patrick. São quase 2.000 pessoas. Você acha que eu vou conseguir enxergar você? Se você nem me cumprimenta. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Tem alguém que está de olho em você. Tem alguém que está de olho em você. E esse alguém foi aquele que te criou, aquele que te deu um chamado. Então, não adianta você se esconder numa igreja grande para dizer assim, não vou recomeçar, ainda não está na hora, ainda não curou, está doendo. Tem gente que ama lidar com isso por causa de carência. Eu já contei para vocês há uns anos atrás, vou contar de novo. Eu sei que eu vou sofrer por isso, como sofri da primeira vez, mas vou contar. Eu era louco para comer pera na minha infância. E não tinha pera, não podia comprar pera. Ou não podia, ou nunca comprava, não comia pera. Não tinha pera. Goiaba com bicho eu comi um monte. Manga com bicho eu comi um monte. Jaca que troço enjoo eu comi um monte. Mas a pera eu não comia. Eu era louco para comer pera. E nunca podia comer pera. Nunca comia pera. Eu tinha provado pera uma vez na minha vida. E aí, como criança, adolescente, ali, 12 anos, eu tive que fazer uma cirurgia de fimose. E eu fui para o hospital. E me internaram no hospital. E eu fiz a cirurgia, eu fiquei lá. No dia seguinte, meu pai trouxe uma pera. E eu não queria mais sair do hospital. Você está rindo? Porque fui eu. Na hora que eu quero fazer aula, eu falei, quer embora não. Eu falei, pai, não quero não, quero ficar aqui. Ah, mas por quê? Porque o senhor trouxe pera. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque tem gente, sabe, que está ferido. Aí fica no cantinho. Aí só quero comer. Só me dá comida. Eu não posso mais dar. Aí eu recebi o que eu quero agora. Agora eu estou cheio. Você não entende que esse lugar onde você está sendo alimentado hoje, para suprir a carência daquilo que foi feito ontem, nada mais é do que só uma escola para você começar a dar pera para os outros. É isso aí, gostei de ser glória a Deus. É bom receber? É bom comer pera? É. Mas você tem que ser um provedor e não só um consumidor. Deus te chamou para ser um provedor e não só um consumidor. Ficar recebendo é muito bom. Comer pera porque está doente é muito bom. Comer pera porque está ferido é muito bom. Comer uma boa mensagem porque está ferido é muito bom. Assistir um bom louvor é muito bom. Mas, querido, pelo amor de Deus, você foi chamado não só para ser um consumidor, mas a Bíblia diz que aquilo que você recebe, você tem que dar. Para isso foste chamado. Paulo viveu o recomeço dele. Quando ele é decepcionado em Damasco. E agora ele tem que ir para Jerusalém, ele chega em Jerusalém, em vez de ficar se lamentando, ele chega lá e diz assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele chega em Jerusalém, ele queria fazer alguma coisa, e ninguém queria que ele fizesse. Está no próprio capítulo 30. Paulo chega em Jerusalém e diz assim, eu quero recomeçar esse lugar. Igreja de Jerusalém. Eis-me aqui. Aí eu falo assim, você? Ah, não. Esse não é aquele, você não é aquele. Você não arrumou problema lá naquela igreja lá? Qual foi o B.O.? Por que você saiu? E como é? Muitas vezes você vai chegar num lugar e as pessoas ainda não entendem. Presta atenção. Não entendem os seus porquês. Mas eu tenho uma boa notícia. Em toda Jerusalém
se tem muita gente do contra, tem um Barnabé a favor. Eu vou repetir. Em todo lugar, Deus coloca um Barnabé. Quem é Barnabé? É aquele que chega, pega Saulo, vem cá, Johnny. Senta ali, tá ali, ó. Johnny querendo trabalhar. Ninguém deixa ele trabalhar. Senta aí. Aí tá lá ele, moado. Tá, o Alisson é contra. Rogério é contra. Todo mundo é contra. Só a Michelle é a favor. Todo mundo é contra. Todo mundo não quer. Só que sempre existe um Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé viu em Saulo aquilo que ninguém queria ver. Eu quero dizer para você, essa igreja, ela tem unção de Barnabé. E ela tem lugar para você trabalhar. E existem portas para você recomeçar. Uma das marcas dessa igreja é que nós acreditamos no que você carrega, independente do que aconteceu com você, antes de você chegar aqui. Se você ouvir a história do Adson quando chegou aqui, do Johnny quando chegou aqui, do Roger quando chegou aqui, eu estou falando da equipe de governo. De eu mesmo quando cheguei aqui. Todos nós, querido, viemos de algum tipo de decepção, de algum tipo de frustração. Estava doido para largar, ou estava doido para nem começar. Era assim. Mas sabe o que acontece com a verdade de vida? Existe nesse lugar uma unção de Barnabé. E se você entender isso e deixar ser tocado por essa unção, você vai recomeçar. Eu vou repetir. Nós, como igreja, temos o chamado de Barnabé. Aqueles que vão enxergar aquilo que Deus chamou para ser. Ainda que as informações tenham que ser checadas e muita coisa precisa ser mudada. Nós queremos ser Barnabé na sua vida. Todo mundo lá. Aí Barnabé olha e fala assim, e aí? Vamos lá? Começar de novo? E aí, levanta ele e credencia. Agora você vai ficar aqui, não vai embora não. Sapato parecido com o meu. Aí, e credencia Barnabé. Barnabé credencia Saulo. Se ele teve que começar de maneira tão gloriosa, ele teve que recomeçar depois de Damasco, agora ele está em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, Barnabé dá um voto de confiança e ele começa a pregar. Só que Saulo ainda tinha umas coisinhas para ser tratadas dentro dele. E Saulo era muito dono da verdade em alguns aspectos. Se ele se rendia muito a Jesus, ele tinha muito problema com algumas coisas que ele queria impor goela abaixo dos outros. Ministério não é imposição, ministério é convencimento do Espírito. Não é pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito. Já dizia a profecia. E Saulo agora chega lá e ele se levanta e começa a pregar em Jerusalém. Está todo o capítulo 30 lá, tudo no versículo 9. Ele começa a pregar em Jerusalém, começa a pregar em Jerusalém. Só que aí tinha uns gregos lá. Tinha os helenistas, que tinham uma crença diferente da dele. Que tinha uma interpretação teológica diferente da interpretação teológica dele. E eu não estou aqui querendo julgar certo ou errado. Eu só estou querendo dizer a prudência de você lidar com a oposição. Tudo leva a crer que Saulo estava defendendo o que era certo. Agora preste atenção. Não é porque está certo que você vai fazer do seu jeito. Porque não é você que vai convencer as pessoas. E Saulo tenta fazer uma imposição para que essas pessoas crescem nele e naquilo que ele cria. Isso virou uma briga do cão. E os gregos queriam matar Saulo. Se ele já teve problema lá em Jerusalém, lá em Damasco, porque não foi compreendido. Agora ele arruma encrenca aqui em Jerusalém. E adivinha quem sofre com isso? A igreja. Senta aí. Hoje eu peguei ele para a cruz. Presta atenção, algumas coisas
que você se posiciona em cima da sua verdade teológica, pode até ser verdade, mas se na defesa dessa verdade você fere o corpo, você tem que repensar na sua maneira de defender a sua verdade. Deixa eu repetir. Você não precisa mudar a sua verdade. Só precisa pensar qual é a forma de você colocar esta verdade sem ferir as pessoas. Porque não é só o que você vai fazer certo, é como você vai fazer. Algumas coisas certas que você faz, elas são rejeitadas pela forma que você faz. Eu vou repetir. O maior erro das pessoas é não entender que a forma errada é tão errado quanto a mentira. Você não entendeu, vou repetir. Quando você tem a forma errada de tentar falar o Evangelho, me lembrei agora de uma experiência. Lá em Natal nós vamos fazer já contei isso aqui também. Vamos fazer um projeto evangelístico em Natal. Né? Em julho nós vamos ter um projeto evangelístico aqui em nome de Jesus. Né? Aí saímos para Natal. Chegamos em Natal, fomos num lugar perto de Natal, assim, no interior mais incrédulo que existia. Um canto lá. Aí fomos fazer um culto na praça. E quem ia pregar era um menino chamado Valtim. Tá? Um menino desse tamanhozinho assim, um carioca. E ele era o pregador. E era um lugar onde tinha muita gente fumando, um lugar terrível. E estava lá naquela praça, e ele pegou o megafone e pregou. Terminou de pregar, ele fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Aí ele pulou de um lado, pulou outro. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Ele foi ficando irritado. E a gente conhecia ele, meio estourado. Ele foi ficando irritado. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Daqui a pouco ele veio e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Só fumando, tal. Quem aqui já queimou o dedo com um palito de fósforo? Com a ponta de cigarro? Aí um monte de gente levantou a mão. Ele falou assim, doeu! O pessoal, sim. Imagina seu corpo inteiro queimando no inferno. Se você não aceitar Jesus, você acha que essa queimadura do palito de fósforo doeu? Imagina seu corpo tiçando aquele cheiro de fumaça do teu corpo no inferno. Você precisa aceitar Jesus. A forma. Ouça, queridos. Cuidado para você não cometer o erro de Saulo, que levou à interrupção do seu chamado, porque ele não sabia lidar com a sua verdade. Eu vou repetir. Ele não soube lidar com a sua verdade. Não estou falando que ele fazia mentira, não. Mas ele não soube apresentar a sua verdade. Deixa eu dizer algo. As suas palavras não passarão de palavras se não tiver o poder do Espírito. Se você não o fizer com amor. A Bíblia diz que quando você adverte alguém, você precisa fazê-lo com amor. Se você fizer por imposição, se você fizer por autoritarismo, ainda que você esteja falando uma verdade, essa verdade vai trazer mais confusão do que acerto. E o que aconteceu com Paulo em Jerusalém? Ele saiu brigando com os gregos. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a turma da igreja falou assim, rapaz, você é gente boa, você prega muito, mas você está arrumando muito problema para a gente, vai para casa. Quer ver? Olha aí Atos capítulo 9, versículo 30. Atos 9, 30. Quando os irmãos souberam disso, gentilmente, levaram Saulo a Cesareia e de lá enviaram para a casa da mãe dele. Ele era Saulo de Tarso. Aí pegaram e enfiaram ele lá na casa da mãe dele. Alguns historiadores defendem que Saulo passou 14 anos nesse lugar, baseado em Gálatas 4 e 5. Não é comprovado. Uns dizem 3, outros dizem 5. Não interessa o tempo que foi. O que menos importa é se foi 14 anos, se foi 3 anos, se foi 2 anos, se foi 1 ano só. O importante é que ele precisou de um tempo para refletir no seu recomeço. Sabe, eu tenho uma coisa para te dizer. Existem algumas coisas e alguns momentos da vida
que Deus nos para. Eu vou repetir. Deus nos para. Que seja até através da igreja, que seja até através de alguém, Deus nos para que a gente possa olhar para dentro da gente. E agora, consciente daquilo que eu preciso fazer, recomeçar de maneira correta. Saulo agora está onde? Fala comigo, Tarso. De novo, Saulo está onde? Tarso. Agora vai comigo até Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. E eu vou terminar com esse texto. Ministério de Adoração, se quiser subindo. Atos capítulo 11. Versículo 24. Atos 11, 24. Olha quem aparece no cenário de novo. Quem? De novo quem? Barnabé. Só para você entender o contexto. Começou um avivamento em Antioquia. Onde estava Saulo? Aonde estava? Repete uma vez, ajuda. Onde estava Saulo? Estava em Tarso. Lá em Antioquia, começou um avivamento. Saulo tinha se convertido em Damasco. De Damasco ele teve um problema, teve que recomeçar em Jerusalém. Jerusalém ele teve um problema, teve que ir para Tarso. Agora onde está Saulo? Tarso. Paulo está lá em Tarso. Aí começa um avivamento em Antioquia. Todo o capítulo 11 vai falar sobre o avivamento em Antioquia. Aí mandam Barnabé para Antioquia. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E ele viu que coisas boas estavam acontecendo ali. Aí no versículo 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Lá em Antioquia, continua. 25. Então, lê comigo. Barnabé, de novo. Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Diga assim, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Eu tenho uma boa notícia para você. Ei, ainda que você esteja escondido, Deus sempre vai buscar Barnabé para buscar você. Eu tenho uma notícia, essa manhã, existe sobre esse lugar uma unção de Barnabé, para você recomeçar. Deus te trouxe e está fazendo você ouvir essa mensagem, seja presente ou seja aí onde você está. Porque Deus tem um recomeço para você. E nós, como Igreja Verdade e Vida, queremos ser um Barnabé na sua vida. E talvez você esteja escondido aí no seu Tarsozinho aí, ó. Talvez você esteja escondido aí, com medo de recomeçar. Mas eu tenho uma coisa gloriosa. Preste atenção no fim dessa mensagem. Por que recomeçar? Eu quero que você entenda isso. Por que recomeçar? Vamos seguir o versículo? Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Deus queria que Saulo recomeçasse. Assim como Deus quer que você experimente o recomeço. Versículo 25. 26. Passa 26. Segue em frente aí. Quando o encontrou, levou para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de parecidos com Cristo. A palavra cristão significa agem como Cristo, se parecem como Cristo, se comportam como Cristo. Pela primeira vez, identificaram que finalmente o apóstolo Paulo estava começando a se parecer com Cristo. As pessoas olharam para Paulo e diz: nós vamos aceitá-lo nesse recomeço, porque verdadeiramente Cristo está impresso nas suas ações. Ele está agindo como Cristo. Ele está se comportando como Cristo. Não é mais aquele Saulo impulsivo, imprudente, imaturo, inocente. Não é mais aquele Saulo encrenqueiro, briguento, que queria impor a sua verdade. Não é mais aquele Saulo que queria fazer as coisas do seu jeito, apesar de chamar Jesus de Senhor. Ei, você sabe o que eu estou falando com você.
Você sabe. Muito que deu errado na sua vida é porque você foi como Saulo. Do meu jeito. Eu estou certo. Ai, presta atenção. Se o teu certo está interrompendo o avanço do Evangelho, repensa se você vai continuar impondo o seu certo. Viva ele, não desfaça dele. Mas deixa Deus dar estratégia para que as pessoas percebam em você, não só através das suas palavras, mas das suas ações. Porque o pior que tem é gente tentando convencer você do que é certo. Mas a vida dele não está tão certa assim. Saulo precisou de um tempo. Vou repetir. Seja 14, seja 3 anos e pouco. Me disseram 3 anos e meio. Outro disse 2 anos. Cara, eu estou nem aí para o tempo. Não é isso. Eu não vim aqui para poder provar teologicamente que são 14 anos, ou 2 anos, 5 anos. Eu vim aqui para dizer para você que tem uma coisa que Deus quer fazer na sua vida. É que não importa o tempo que você está parado. Não importa o tempo que você está em Tarso. Não importa o tempo que você paralisou. Deus sempre vai levantar um Barnabé para te recomeçar. E agora com a maturidade, com a experiência, sendo acompanhado, você vai poder produzir o que Saulo produziu. Muitas pessoas foram ensinadas em Antioquia. Já havia um ambiente maravilhoso em Antioquia. Já havia um avivamento em Antioquia. Mas a chegada de Paulo deu mais brilho àquilo que estava acontecendo em Antioquia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a mão e diga assim: ainda que no lugar onde eu estou haja uma coisa muito maravilhosa, haja uma revelação maravilhosa, haja um louvor maravilhoso, haja uma palavra maravilhosa, haja uma estrutura maravilhosa, existe algo que Deus me deu, que quando eu coloco à disposição dele para recomeçar, aquele lugar que já era bom se torna melhor. Ei, Deus te trouxe para a verdade de vida, para você fazer esse lugar melhor do que ele já é. É tempo de recomeçar. Você não veio aqui à toa. Ei, você não está aqui à toa. Fique em pé. Arabantoshi arabassos, Yandoroshi abacariandoro pesos, Andoroshi olacias. Você entende por que você precisa recomeçar? Você entende? Se Paulo, que foi Paulo, precisou recomeçar. Esse é o ano do teu recomeço. Por favor, entenda. Por favor, entenda. Por favor, entenda. Nós não estamos querendo negar, nem que você negue as experiências que você passou, que interromperam o que você fazia. Mas o que nós queremos hoje é tirar essa bengala que tem mantido você sentado, inoperante, sem fazer, colocar à disposição do Senhor o dom que Ele te deu. É o ano do recomeço. E estamos numa época extremamente profética para isso. Estamos terminando o primeiro mês do ano. No calendário da igreja, no calendário da nossa igreja, nós temos 12 dias muito intensos de profecias. E depois nós temos um período onde nós refazemos as nossas baterias, descansamos um pouco. E esse culto nós estamos remarcando um recomeço das atividades de muitas coisas. A retomada de muita coisa. Eu estava ouvindo um pouco o treinamento do VV Kids ontem. Gente, que coisa fantástica. Que
Que organização, que estrutura. Nosso ministério infantil. Tanta gente. Um projeto fantástico, estruturado, planejado. Sabe, eu acompanhei um pouquinho outro live, estava vendo um pouquinho. Eu vim aqui 2 sábados atrás, estava o povo aqui orando para começar a evangelizar. A maioria de vocês não sabe, mas há uns 2 sábados atrás, uns 30 jovens saindo pelo bairro evangelizando. Querido, nós não estamos parados não, a gente estava sem atividade pública tão grande, mas nós entendemos que esse é um tempo de ativação, de recomeço. E essa data, o dia de hoje, é uma marca na sua vida.